avançamos para quinta-feira, as cartas de Paulo aos Coríntios. Então aqui, irmãos, eu preciso fazer uma demarcação bem estabelecida, com a ajuda do que o autor já colocou aqui, e a gente vai dar um ou outro detalhe a mais. Então, nos é dito que Paulo estava em Éfeso durante a sua, vamos ver que viagem missionária que foi essa, não é? Paulo estava em Éfeso na sua terceira viagem missionária, que foi de 53 a 58, quando ele escreveu a primeira carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo 5, verso 9 da primeira carta nos fala de uma carta que não foi preservada, que Paulo disse: eu já vos escrevi. Então, esta carta anterior e esta primeira carta, muito possivelmente, esta que não foi preservada, mas a de 1 Coríntios, foi escrita a partir de Éfeso. Membros da família de Cloe levaram-lhe notícia de que as coisas não iam bem em Corinto. Em 1 Coríntios capítulos 1 a 6, o apóstolo aborda os problemas da igreja local: divisões, imoralidade sexual, ações judiciais entre irmãos, prostituição. Depois disso, Paulo recebe uma carta com perguntas específicas. Isso está mencionado no capítulo 7, verso 1 da primeira carta. Sua resposta vai ocupar o espaço do capítulo 7 em diante. Essas perguntas diziam respeito a casamento, divórcio, celibato, alimentos sacrificados a ídolos, conduta no culto, dons espirituais, má compreensão sobre a ressurreição. Então, irmãos, contexto: cidade de Éfeso, durante a terceira viagem missionária de Paulo, escrita muito possivelmente na primavera do ano 57. Primavera do hemisfério norte, correspondente então ao nosso outono, ou seja, ali entre março, abril e maio, nesse período do ano 57, terceira viagem missionária a partir da cidade de Éfeso. Uma palavrinha mais aqui também, que Paulo pode ter escrito 3 ou 4 cartas aos Coríntios. Ele cita aqui outros versos, como o capítulo 10, verso 9. Esta, uma antes, com certeza, que eu já mencionei, capítulo 5, verso 9. E antes de 2 Coríntios, é possível que ele tenha também escrito o que ele chama aqui de uma carta severa, uma carta perdida, e pode ser deduzido disto a partir de 2 Coríntios 2, 3 e 4 e 9, versos 7 e 8. Alguns entendem que esta carta severa seja até a própria primeira carta de Coríntios, mas outros sugerem que seja uma carta entre primeira e segunda carta aos Coríntios, fora esta outra anterior que eu já mencionei, descrita no capítulo 5, verso 9. Em 2 Coríntios, nós percebemos que eles estavam sendo influenciados pela cultura ao redor, um problema, grande desafio para nós hoje, valorizando competição, poder, riqueza, e Paulo, então, procurou formar uma cultura centrada, formada, estabelecida em Cristo, um modo de enxergar o mundo, enxergar a sociedade com as lentes do Evangelho. Vamos ver aqui, irmãos, um pouquinho mais dessa cronologia das epístolas de Paulo. Então, interessante, Paulo ficou 1 ano e 6 meses em Corinto, início de 51 até meados de 52. De Corinto, nesse período de 18 meses, ele escreveu as cartas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda. A primeira carta, bem no início da sua chegada, a segunda carta, na passagem de um ano para o outro, do 51 para o 52. Então, Paulo, ele não só escreveu para os coríntios de outros lugares, mas em Corinto ele escreveu aos Tessalonicenses durante a sua segunda viagem missionária. A carta de Paulo, a primeira, então, foi escrita de Éfeso a partir na sua terceira viagem missionária, repetindo, e quando ele sai de Éfeso, terceira viagem missionária, na sua segunda passagem por Éfeso, ele sai por Corinto, ele sai de Éfeso, ele fica ali 3 meses. Nesta ocasião,
em algum lugar da Macedônia, não sabemos em que cidade, saindo de Éfeso, ele vai para algum lugar da Macedônia e então ele escreve a segunda carta aos Coríntios, de onde também depois ele vai para Corinto, fica 3 meses e aí ele escreve a carta aos Gálatas e a carta aos Romanos. Então veja que de Corinto ele escreveu 1º e 2º Tessalonicenses, Gálatas e Romanos. De algum ponto da Macedônia, de Éfeso ele escreve a primeira carta de Coríntios e aquela perdida de 5:9, do primeiro livro 5:9, e em algum lugar da Macedônia ele escreve a segunda carta aos Coríntios. Isso foi no verão do ano 57. Olha que interessante. Aqui são lições para a nossa cronologia. Espero que eu tenha conseguido ajudar mais do que confundir. Espero realmente que assim tenha sido. Aqueles que têm o auxiliar do professor vão poder encontrar um interessante resumo, um pouco mais de aprofundamento destas características das duas cartas, dos seus conteúdos, mas aqui, infelizmente, por causa do tempo, nós não temos condições de recorrer a isso, mas estão lá no auxiliar do professor, poderão ser bastante úteis. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição da quinta-feira.